Muito bem, pessoas e pessoas, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet, o V-Ray Master Talk, episódio número 62. Nesse episódio a gente falou com a Pamela Pesarelli. A Pamela começou aqui em São Paulo como generalista 3D e hoje está em Barcelona, na Redefine, que é uma empresa da DNEG, trabalhando em filmes, séries, coisas de alto nível. Ela teve passagens pela Tribo, passagens pela Scanline, trabalhou em coisas do tipo Andor, que é aquela série que você com certeza assistiu e achou incrível, e ela vai contar um pouquinho sobre como é a produção, sobre como as coisas acontecem, as diferenças entre o que acontece lá fora, o que acontece aqui no Brasil, enfim, um monte de coisas super legais, num papo super bacana que vale a pena você assistir. Antes, não se esqueça, dê seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente. Meio blogueirinho, né, esse negócio, mas é sério. Se você não assina, a gente não sabe se você assistiu. E se você não assistir, a gente não tem por que fazer esses vídeos. Então, não se esqueça, assina o canal e dê um boi aí pra gente do V-Ray Masters, porque, sério, a gente tenta fazer o conteúdo com a melhor das intenções para ajudar a comunidade 3D do Brasil, para fazer todo mundo crescer junto, beleza? Então, fica aí com o nosso podcast da semana, nosso podcast do mês, do ano, sei lá, a gente não tem exatamente uma periodicidade, né? Então, aí, o episódio de hoje com a Pamela Pesarelli. Dona Pamela Pesarelli, bem-vinda a este humilde, porém limpíssimo podcast. Como é que a senhora tá? Tudo bom? Oi, boa tarde, boa noite, tudo bom? E você? Que prazer, muito obrigada pelo convite, adorei. Imagina. Que honra. Imagina, que isso. Você sabe que o pessoal a essa altura do campeonato, quem tá ouvindo já fala assim, eu nem acredito que tem outro episódio, porque nunca tem, né? Os episódios são o podcast menos assíduo que existe, né? É asseado, mas não é assíduo, né? Porque, tipo, eu demoro 3, 4 meses pra sair um episódio. Mas a ideia de demorar o episódio é que, assim, não adianta só a gente ficar fazendo todo mês ou toda semana um monte de episódio. Tem que trazer as pessoas legais. E muitas vezes faz mais sentido você esperar para trazer uma pessoa que faça muito sentido para poder falar do trampo e tal, do que simplesmente sair correndo porque tem que cobrar agenda, né? Então, por isso que... E eu fiquei... Quando eu pensei, falei assim, pô, já faz um tempão que eu tava para te chamar. Assim, fazia bastante tempo. Legal. Fazia bastante tempo, na verdade. E porque eu sempre fico de olho nas pessoas que passaram pela sala de aula, né? Também. Sim, que legal. E aí, Obrigada. porra, fazia mó cara e tal, e assim, mas um milhão de coisas acontece. Aí essa semana eu falei, putz, quer saber? Eu tirei uns dias de folga, falei, preciso botar isso em ordem. Aí a hora que eu vi que você deu um like num post, eu falei, puta, ela tá vendo. Deixa... Eu sempre acompanho, você posta um monte de coisa legal do blog, do podcast, eu sempre fico de olho também. Eu trabalho pessoal, quando você posta umas coisas legais também. Isso é legal. Pô, a hora que eu vi que você deu um like, eu falei, mano, ela tá online. Pera aí, você viu que eu te mandei mensagem super rápido, né? Você deu um like num post meu lá, eu, oi, e aí, tudo bom? Que legal. O stalker total, né? Mas seguinte, Dona Pan, seguinte, vamos lá. Eu sempre começo todas as entrevistas desse pequeno podcast com uma pergunta que, cara, assim, é uma pergunta muito profunda, na verdade, muito criativa, que é assim, quem é você e o que você faz na vida? Essa pergunta é boa. Meu nome é Pamela. Tô tentando descobrir o que eu faço da vida. Brincadeira. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, porque você me chamou aqui, fiquei muito feliz. Oi. Não, brincadeira. Eu comecei na área como artista 3D, foi quando eu te conheci, né? Fiz 2 cursos super legais no Melier. Tem um curta-metragem que agora, eu acho que essa é nova, não sei se você sabe, mas o meu curta da Ovelina eu transformei num projeto para virar série. E aí eu tenho parceria com um estúdio que eu trabalhei em Floripa, Cafundó. Então isso está rolando em paralelo. E até por conta do meu projeto, né, eu comecei a mudar mais de criação de artista para produção. Então hoje em dia eu tô também num momento muito legal, que eu entrei na Redefine, que é uma empresa da DNEG, como coordenadora de produção de VFX. E faz 2 meses que eu tô na transição para manager. Então, bem legal. Vou te contar agora em primeira mão. Olha, aí sim! Tô esperando o RH
trocar meu contrato, mas já tô fazendo. Então é bem legal, assim. Eu tô gostando bastante de ficar na parte da produção, porque eu gosto muito da parte técnica, então eu fico vendo tudo que o pessoal tá fazendo no escritório e tal, mas agora é uma visão mais ampla, assim, né? Tipo, do que todo mundo tá fazendo, o que tem que fazer, cronograma, cliente e do projeto no geral, né? Porque como artista acaba ficando mais no seu departamento ou no seu projeto. Nossa, legal. E você tá morando em Carapicuíba, né? Porque a gente tinha conversado. Onde é que você tá morando mesmo? Agora eu tô em Barcelona. E você tá há quanto tempo em Barcelona? Eu cheguei em julho do ano passado. Mas, na verdade, foi assim. Eu estava trabalhando Vou voltar um pouquinho para tentar explicar. Estava trabalhando na Tribo, em São Paulo, como producer. E aí a gente fez um monte de trabalho legal e tal. Aí, em novembro de 2021, eu comecei a trabalhar para a Scanline, para Londres. Remoto. Scanline VFX, remoto. E foi muito legal, porque eles me mandaram tudo para o Brasil, de toda a minha workstation, monitor, PCO-IP, mandaram tudo, assim, foi bem legal. Porque ainda estava meio que no final da pandemia, eles estavam procurando um lugar para abrir escritório, tinha bastante gente trabalhando remoto, e eles me deram essa oportunidade de começar do Brasil. Agora, hoje em dia, eu não sei, para ser bem sincera, como que funciona. Eu sei que na Europa tem bastante, ou no Canadá, mas no Brasil eu não sei. E a minha família já estava morando em Portugal, porque a minha mãe também é portuguesa, meus avós são portugueses. E aí eu mudei no começo do ano passado para Portugal, trabalhando remoto para Londres, para a Scanline. E eu sempre quis morar em Barcelona. Aí eu falei com eles, porque eu sabia que eu poderia ficar Portugal, Espanha, tanto faz, eu só não poderia ir para algum país que tinha escritório, que seria na Alemanha ou no Reino Unido. Uhum. E eles disseram, não, tudo bem. Só que a Netflix comprou a Scanline e começaram a mudar algumas coisas. Então eles pediram se eu podia ir para Londres, para poder me colocar num contrato indefinido, porque até então eu estava num contrato freelancer porque eu não estava em nenhum país. E aí eu falei, tudo bem, mas o meu contrato era até março desse ano. E eu combinei com eles assim, então eu vou para Barcelona e fico até dezembro, e em janeiro eu mudo para Londres, que seria em janeiro agora. Só que em outubro, a Redefine, que é a empresa da Dineg, abriu um escritório aqui. Uhum. Então eu acabei mudando, fiz entrevista, tudo, e fiquei em Barcelona. Uhum. Pô, você deu uma andada, né? Tipo, de repente... Agora, me fala uma coisa. Você falou, né, de você começar a trabalhar para Scanline remoto. Como é que você chegou na Scanline, ou como é que a Scanline chegou para você? Eu achei uma vaga no LinkedIn, assim, procurando na internet mesmo. E fui me candidatando para algumas vagas que eu achava legais, assim, e fiz a entrevista remoto e rolou tudo online, assim. Não conhecia ninguém que trabalhava lá, não foi indicação, nada. Isso que eu ia perguntar. Muito legal. Porque normalmente o pessoal às vezes vem falar comigo de trabalhar fora e tal, mesmo trabalhar em empresas aqui dentro do Brasil. E a galera fica muito com receio de, mas você tem que conhecer as pessoas, tem que ser sempre por indicação, trampo bom não dá pra conseguir do nada. Você meio que você foi tipo, você olhou no como é que é, no classificados da Folha, falou, procura-se, beleza, vou mandar currículo. Foi basicamente isso, né? Foi bem legal, assim, falei, caramba, que legal. Eu mandei pra algumas, né? E aí, quando eu fiz a entrevista, deu tudo certo. Eu falei, que legal. E mais legal que eles mandaram as coisas. Eu falei, nossa, foi incrível, assim. Ponta firme, né? Tipo, não faz aí no seu PC de casa que a gente dá um jeito, né? Via VPN, sei lá, né? Não, porque é muita segurança, assim. O da Scanline ainda era... eles pediram até para eu mandar foto da minha workstation, porque não podia ter janela atrás. É tipo um negócio de segurança absurdo, porque quem eu estava trabalhando o primeiro projeto que eu fiz com eles foi Star Wars, ou eles já fizeram Batman. Imagina, alguém tá passando, ou o vizinho vê... tira uma foto, qualquer coisa que aconteça assim é contrato de confidencialidade e VPN com um monte de coisa assim de segurança bem... Engraçado, pra gente é meio como
como é que se diz, meio longe, meio distante, né? Isso de pensar que, nossa, tem que ter, o cara não pode ver, né? Tipo, aqui a gente não tem muito essa preocupação, né? Talvez porque a gente não tenha tanta preocupação com NDAs ou coisas do tipo, né? Agora, me fala... não, é muito... Então, me fala uma coisa, assim, como é que foi essa experiência de trabalhar remotamente para uma empresa, assim, como full time, né? Porque uma coisa, assim, todo mundo, pandemia e tal, todo mundo vai para casa, então quem estava trabalhando já em estúdios e etc, acaba, né, sendo obrigado a trabalhar remotamente, mas conhece as pessoas, né? A gente, num dos episódios anteriores, eu falei com um monte de gente que a gente teve, né, o evento da Chaos e tal. E todo mundo fala sempre a mesma coisa, fala, a gente tem uma sede, o pessoal da Zombie, por exemplo, né, que tinha uma sede nova, tal. O Paulo fez um negócio super bacana, a galera já se conhecia, aí sente falta, tal. Você começou direto online, do tipo, você não conhece a tiazinha do café, você não conhece o cara da copiadora que imprime as coisas, dos contratos e tal. Você achou que foi uma experiência melhor do que você estava acostumada, trabalhando, por exemplo, não comparando com a tribo, mas tipo, experiência de trabalho presencial, né, que você estava acostumada, pior, que você achou dessa experiência de repente estar numa empresa não só gringa, mas completamente remota? Foi assim, o meu primeiro mês foi uma loucura em vários aspectos, assim. Primeiro pelo fuso horário, porque eu começava às 6h30 da manhã, e eu sou péssima de manhã, assim, falando bem real. Eu sou uma pessoa muito mais noturna, então na tribo, quando a gente fazia trabalho para Los Angeles, eu achava ótimo, porque eles estavam 4 horas na frente, sabe? Começava 1, 2 da tarde, e aí eu saí e comecei a trabalhar às 6h30 da manhã. Só que já era 6h30 reunião, assim, pauleira. E a Scanline tem um software deles de fazer reunião, que a gente usava só esse programa deles, não era Zoom, não era Meet, não era nada. E todo mundo ficava com a câmera fechada. Assim, pouquíssimas pessoas eu vi o rosto. Eu sabia pela foto do chatzinho que a gente usava também, que era tipo um Slack, mas era um outro, ou porque eu adicionava as pessoas no LinkedIn, alguma coisa assim. Mas tem várias pessoas que eu nunca nem vi o rosto, assim, em videochamada. E tinha uma outra coisa que também era uma loucura, porque geralmente quando a pessoa tá falando, que nem agora, né, tem uma borda azul em volta da minha câmera. Além de não ter a câmera, você não sabia quem tava falando. Então, no começo, assim, começava super cedo, não tinha câmera e eu não sabia quem estava falando. Até você começar a trabalhar com as pessoas, saber quem é quem, os nomes das pessoas. Quando você trabalha para fora, os nomes são todos diferentes, é gente do mundo inteiro. Então, às vezes eu não sabia se era homem, se era mulher, eu não sabia quem que estava falando. Então, foi uma experiência, assim, muito louca. O primeiro mês eu falei, gente, o que está acontecendo? Assim, porque minha cabeça fez um boom. E aí, no dia a dia, você vai falando sempre com as mesmas pessoas, vai acostumando, assim. Mas foi uma experiência bem diferente, assim. E reunião o dia inteiro, muita reunião. Então, eu ia perguntar sobre a interação, né? Tipo, como é que é? Porque, tudo bem, você faz uma reunião de briefing, né? Você falou que 6 horas da manhã, porque para eles já era tipo meio-dia, né? Então, meio que, né? Você é obrigada a fazer. Era das 9 ou 10, alguma coisa assim. Então, aí, tipo, acaba sendo, né? Os caras estão já numa outra pegada e tal. E a reunião vamos começar o dia, vamos, né, ver as atividades. Mas aí, durante o dia, como é que era a tua interação? Você tinha que interagir com o pessoal? Ou você, pô, tá bom, ó, tem reunião, faço reunião, mas eu vou ficar aqui sentadinha, botar meu fone e ficar trabalhando. Como é que era? Então, o pessoal da criação, né, os artistas, geralmente assim, nas grandes produções, né, o pessoal da produção, eu como coordenadora, eu tinha reunião, os morning meetings, né, que são tipo os leads, supervisores e produção para alinhar o dia, o que a gente vai fazer. Uhum. E aí depois tem os rounds com os departamentos, então eu tenho que falar com os artistas dos meus departamentos, ver como é que tá, os targets, as tarefas, se tá tudo certinho. Então, aí vai tendo assim, reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião. Às vezes tem CD Dailies, que é uma reunião para apresentar o trabalho para o supervisor de CG, quando tem um supervisor de CG no projeto, ou quando tem bastante coisa de CG. Às vezes tem reunião de cenas novas, que é turnover, kickoff de alguma coisa. E aí todos os dias tem uma reunião que é com o supervisor de efeitos do filme.
Então, depende. Às vezes tem reunião que tem um monte de versão, que são todas as versões dos artistas. Então, assim, tinha dia que eu tinha mais de 5 horas, 6 horas de reunião. Que hora que você trabalhava? É uma loucura, assim, você tem que ir fazendo tudo meio que ao mesmo tempo. Então, 5 horas de reunião, assim, e tendo que prestar atenção. Muitas das reuniões, como coordenador, eu tinha que fazer anotação. Então, se o supervisor tá dando, tá vendo uma versão, por exemplo, eu tinha que escrever o feedback para passar para o artista. Então, era bem intenso, assim, principalmente do Brasil e no horário, né? Depois continuou assim, né? Até o tempo todo que eu fiquei lá. E é isso, assim. Aí tem que ir fazendo as coisas, tudo... E é que tudo acaba virando uma reunião também. Você precisa falar com alguém, aí resolver alguma coisa com 3 pessoas, que às vezes num escritório você consegue ir ali rapidinho. Uhum. Daí você tinha que marcar uma reunião, porque tem um cara que está em Londres, tem um cara que está em Montreal, tem um cara que está na Alemanha. Então, acaba fazendo... E daí tem confusão do fuso horário. Vira uma torre de Babel, né? Tipo, agora, pelo que você está falando, parece que a principal característica que você tem que ter para trabalhar, para fazer esse tipo de trabalho, é mais a comunicação e a organização do que necessariamente a parte técnica que a gente... Porque, né, todo mundo fica tão preocupado, né, de saber o plugin, de saber o software, de o que estão usando agora. Para você... Teve alguma diferença nesse sentido quando você saiu de um trampo aqui no Brasil para um trampo internacional, de repente bater o olho e falar assim, pô, aqui a gente fazia de um jeito, aqui a gente faz de outro. Como é que foi essa comparação? Porque isso é uma coisa que, na época, eu morei fora há mais de 20 anos, né, trabalhava no escritório de arquitetura, e eles me perguntavam isso, eles falavam assim, nossa, mas qual é a diferença daqui para o Brasil? O que você achou de diferença? E eu brinquei e falei assim, cara, não achei nada de diferente. É tudo muito parecido, porque o trabalho é muito o mesmo, né, e tal. No teu caso, com essas, né, com todas essas reuniões e tal, não sei o quê, você achou diferente do que é feito aqui no Brasil? Muito parecido? A gente está muito atrás, está muito na frente? Como é que você avalia isso? Como mudou também, assim, o tipo assim, o tamanho da dimensão dos projetos, né? Então, por exemplo, o meu primeiro projeto, né, na Scanline foi o Star Wars Endor. E agora, por exemplo, também na Redefine a gente está fazendo série e tal. O que eu senti muito de diferença, assim, que para mim me ajuda muito, como eu já tenho conhecimento técnico, eu adoro a parte técnica, então isso para mim é o que talvez para as outras pessoas seja mais difícil, para mim é o mais fácil, porque eles começam a falar alguma coisa, um problema que está acontecendo e eu entendo. Mas o pipeline é totalmente diferente, assim, tudo é shotgun, tudo muito organizado. E aí tem tudo dividido, assim, assets e shots. Então, modelagem, textura, rigging, room, tudo fica dentro de assets. E dentro dos shots tem, assim, mais de 10 departamentos. Então, às vezes você pensa numa produção no Brasil que, às vezes, sei lá, o departamento de 3D que tem alguém que é mais especialista em modelagem, mas acaba sendo um pouco generalista. Não, aqui é assim, é extremamente dividido, sabe? E, por exemplo, a gente fala comp, aqui tem departamento de tracking, câmera tracking, rotoscopia, prep, assim, é bem diferente do que eu estava acostumada a trabalhar antes. A parte, assim, artística, falando, né? Por exemplo, se o cara é modelador ou se vai fazer uma comp no Nuke ou no software, acaba sendo a mesma, mas o pipeline e como é estruturado, assim, é bem diferente. Todo mundo fala, né, sobre a alta especialização, né? Do tipo, esse modelo não tá bom. Ao invés de você arrumar um modelo e bola para frente, não. Você devolve pro cara que tinha que fazer o modelo, ou pro departamento, né? Seja lá o que for. Tipo, não, você vai arrumar, então, poxa, houve um atraso porque, né, teve que voltar. E a gente não faz assim. Você acha que é melhor ou pior? Agora que eu já estou mais acostumada assim, eu acho que é melhor porque, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo. Tem o departamento de layout e tem o departamento de animação. Às vezes o departamento de animação vai ajudar alguma coisa de layout até por ser mais fácil.
O pessoal de layout precisa construir a cena porque tem a localização exata no mundo e tal. Então, assim, tem muitas questões técnicas. Ou, por exemplo, o modelo que tem que arrumar, esse modelo ele vai estar em muitas cenas. Então, tudo fica meio referenciado e puxa do asset, tem os updates, as últimas versões e tal. Então, se você pensa em, sei lá, 300 cenas, 500 cenas, eu não sei quantas cenas vão usar isso, que sejam 100 cenas. Se você não volta e arruma certinho, uma hora lá na frente vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Sabe? Vai assim, quebrar, e vai né? dar merda muito rápido. Não, vai ser muito rápido. E aí vai começar a dar, assim, um monte de problema, porque é tudo muito segmentado mesmo, assim, sabe? Essa pessoa ou esse departamento vai ter que arrumar, porque o próximo vai depender, e aí o próximo vai depender. Eu fico pensando que o pessoal, toda vez que a gente fala sobre isso, né, o pessoal pergunta, né, a galera fala, mas pô, é muita burocracia, né? Só que, porra, acho que chega num momento em que burocracia é um negócio bom. Eu tenho muito essa sensação de que a gente tem essa mania, até talvez cultural, de achar que tudo tem que ser meio que no improviso. Não, vamos lá, vambora, mata no peito e tal. Só que eu, pessoalmente, não consigo deixar de parar de pensar que talvez porque a gente faz tudo desse jeito improvisado é que a gente não chega lá na frente. A gente não vai produzir uma série com um escopo tão grande, a gente não vai conseguir fazer um negócio de repente, com desafios técnicos tão grandes, exatamente porque isso necessita de um nível de organização, não de competência, tá? Muito pelo contrário. Metade dos artistas foda que estão trampando nesse monte de filmes e séries que a gente vê são brasileiros. Então o problema não é... Né, e todo mundo sempre fala, como eu disse, mas por que no Brasil a gente não faz? Talvez seja uma questão até cultural. Tipo, a gente não aceita muito bem esse tipo de burocracia de não, tem que fazer por passos, tem que ter o departamento A, B e C. A gente acha que é besteira, que tá gastando dinheiro à toa, que é mais rápido aqui que eu conserto. É mais fácil o cara que faz luz aqui aprender um pouquinho de rig, que aí se der erro ele vai lá e ele mesmo conserta na cena, sabe? Tipo, eu acabo ficando com essa sensação depois de conversar com centenas de pessoas aqui nesse... Eu acho que tem isso do perfil, assim, muita gente no Brasil, que nem eu, ou um monte de artista, acaba começando com publicidade e aí tem que ter esse perfil mais generalista para você sobreviver também, que era o que você estava falando no começo, assim, se alguém já se aposentou, como que você faz depois que você acaba o curso, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, todo mundo começou já com publicidade e aí depois, pouco a pouco, você vai se especializando no que você gosta mais. Então eu acho que tem um pouco disso, e aí a gente acaba acostumando, é só um negocinho aqui, um polígono que eu vou arrumar rapidinho e tal. E também acho que tem a questão da verba, assim, do dinheiro, porque para ter uma estrutura muito legal, bem segmentada e tal, com um profissional especialista em cada área, tem que ter uma estrutura também grande e é caro. É muito caro. Mas, assim, teoricamente dá dinheiro, né? Se for parar pra pensar. Sim. Porque você não teria uma scanline com escritórios, né, nos Estados Unidos e em Londres, você não teria uma DNEG, né? Você trabalha hoje numa empresa que é parte da DNEG, né? Tipo... Tem, sei lá, 8.000 pessoas no mundo. O projeto que eu tô agora, até falando nisso, assim, né? De, tipo, ter que arrumar as coisas certinhas. O projeto que eu tô hoje, eu faço reunião todos os dias com o pessoal de Mumbai, Sofia, Montreal e a gente aqui em Barcelona. Então, a gente divide sequências e cenas da mesma sequência que está usando os mesmos assets, por exemplo, ou que está usando o mesmo setup de alguma coisa que a gente está fazendo, porque tem que ter uma continuidade. Então, tem que estar tudo muito organizado e tudo muito arrumado, e tem que arrumar e voltar para o departamento, porque o fuso horário é uma loucura, assim. O pessoal da Índia começa a trabalhar antes de mim, e aí Sofia e Barcelona é 1 hora de diferença, e aí depois Montreal começa, tipo, à tarde e vai até... Então, se você for pensar, é quase 24 horas, sabe? Porque a hora que Montreal acaba e Mumbai começa, então não tem como você ligar pra pessoa e falar, arruma um negócio aí que você exportou que deu errado, sabe? Não tem como improvisar, né? Se já é difícil a gente trabalhar com, como é que se diz? Com departamentos diferentes...
se você começa a trabalhar com departamentos diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes e com fusos diferentes, se você não for extremamente organizado, não sai mesmo. É difícil. Agora, você falou, né, de ter, né, pessoal em Mumbai, em Sofia. Aliás, um abraço pessoal dos meus colegas de Chaos de Sofia. É uma cidade bem interessante, viu? Vale visitar. Assim, existe um bom motivo para ir atrás de gente em lugares tão longe uns dos outros? Existe, de repente, falar assim, pô, não, daria para contratar todo mundo, mão de obra local em Barcelona, por exemplo. Você acha que tem um motivo pra isso, ou é do tipo, mano, o mundo é uma coisa só, a internet é nós, vambora, eu vou pegar o melhor de cada um e que se dane onde os caras estão? Como é que é isso? Eu acho que, por exemplo, na Redefine tem muito estúdio na Índia, e daí eu acho que é meio que isso também, né? Ir abrindo e conseguindo pegar um pouco de gente em todos os lugares, e hoje em dia acho que meio que não importa onde a pessoa tá, até porque a pessoa pode mudar pelo trabalho ou pode trabalhar remoto, então eu acho que é meio que tanto faz onde a pessoa tá, se tiver tudo muito bem organizado. E aí eu acho que essa questão, por exemplo, aqui, esse estúdio que eu tô é o maior da Espanha, não tinha nenhum assim tão legal aqui. Deve ser alguma coisa de estratégia de marketing da empresa, enfim. Mas é legal porque, por exemplo, tem muita gente que estava há muitos anos fora, sei lá, 10, 20 anos fora, que espanhóis ou pessoas aqui europeus que acabaram voltando para trabalhar aqui. Então, eu acho que envolve um pouquinho de tudo, assim. Sabe, e também da questão da empresa. Então, porque eu fico pensando, porque o Marcelo Ortiz falava para mim que o brasileiro tinha uma grande vantagem em relação ao indiano, por exemplo, né? Que a gente tem como é que eu posso dizer? Não é bem uma cultura, mas a gente tem um way of life, sabe? Uma maneira de ser que é muito parecida com o que você chamaria de mainstream de filmes e animações, etc. Né? Não é étnico, ou nós não somos étnicos o suficiente para ficar exótico. Né? A gente fala, por exemplo, eu estava hoje conversando disso na hora do almoço aqui em casa, que dependendo da cultura você fala com as mãos ou não, né? O italiano, por exemplo, né? O espanhol também fala bastante usando as mãos, o brasileiro e tal. Os orientais já não falam, eles usam menos as mãos para falar, eles gesticulam menos. E o Marcelo falava isso para mim, ele falou assim, você vai animar uma coisa, se você é um indiano, por exemplo, você vai animar diferente, você vai animar mais indiano do que ocidental, e isso pega, por isso que nós somos tão interessantes para eles. Mas hoje a gente vê muito estúdio na Índia fazendo, né? Na China também a gente vê bastante coisa. Vocês conseguem sentir no dia a dia, ou em resultado, essa diferença dos locais em que as coisas são feitas? Ou vocês conseguiram chegar num ponto, tanto na Dineg, né, na Scanline, ou seja, em que lugar for, você percebe que tem já chegou num ponto que não, o negócio sai do jeito que a gente espera, não tem, porque, sei lá, né, você imagina que a animação da Disney, o Pateta fazendo assim porque o indiano gosta de fazer assim com o pescoço. Porque é uma característica do indiano, ele faz isso aqui com o pescoço, né, é igual o italiano que faz assim, né, então é típico. Vocês veem isso ou não existe mais, é tudo mimetizado e vambora? É tudo muito... Você não consegue saber, assim, de onde foi feito. Eu vejo a cena e eu entro no Shotgun para ver qual que é o estúdio que está fazendo, por exemplo. Chegou nesse nível, assim, que você não sabe que estúdio que fez, por exemplo. Eu olho e eu não consigo diferenciar. E tudo é muito... A gente recebe a referência do cliente, né? Um previs, um edit ref, assim, que tem que seguir. E até para manter a mesma continuidade das outras cenas que vem antes e depois, que são da mesma sequência. Então, é tudo num padrão, assim, que realmente não dá para saber aonde que foi feito. Dá bem, né? Pensou dar aquele corte, né? Tipo, você tá vendo Cars, de repente vira carrinhos, né? Tipo... Não, e o supervisor de efeitos também fica fazendo reunião, assim,
com todo mundo e dando feedback, então tudo para manter o mesmo padrão, o mesmo visual, continuidade e esse tipo de coisa. Assim, eu, nas minhas experiências dos projetos que eu trabalhei, é muito doido, mas não dá para saber mesmo. Assim. Bom. E tem gente boa no mundo inteiro, de verdade, porque você olha todo mundo com um trabalho muito bom, excelente. Assim. E me diz uma coisa, na Scanline, né, que você falou primeiro, você comentou que você trabalhou em Andor, né, e outras coisas de cinema, né, tipo Star Wars e tal. Hoje você está fazendo que tipo de trabalho? Você continua trabalhando com cinema ou esse estúdio especificamente que você está, ele é mais voltado para, sei lá, para séries? Qual que é a... Não, aqui eles têm Future, quer dizer, a Redefine, né, a Dineg, eles têm VFX e Future Animation. Aqui em Barcelona, por enquanto, a gente está fazendo VFX, mas é na mesma pegada, assim, de filmes e séries. O projeto que eu tô fazendo, eu acho que eu não posso falar ainda. You gotta be kidding me. Mas tem um que eu sei que o pessoal já falou, que é um filme do Borderlands, que é um game... já ouvi falar desse jogo. Eu não joguei porque... Né, eu agora eu só vejo meu filho jogar, basicamente. Né? Roubou seu videogame. Mas não, aqui é o mesmo nível, assim, de séries e filmes de entretenimento. E eu tô torcendo pra vir Future Animation, porque eu quero muito legal, fazer né? uma animação, E assim, você sente que tem alguma diferença? O pessoal tem, eu não sei se aí fora vocês também têm essas notícias, ou se é o tipo de coisa que aqui ganha uma proporção maior e tal, mas a gente teve muita notícia sobre o problema, o quão ruim é trabalhar para filmes da Marvel, né? Dizendo que o pessoal trabalha demais, que não dá, que tá todo mundo querendo se matar, porque não sei o quê. Isso chegou a respingar em vocês aí nos trabalhos, porque você trabalhou para Disney, né? Que basicamente é a mesma coisa, né? Hoje, se você for falar em Star Wars, né, em Lucasfilm e Marvel, a gente tá mais ou menos a mesma coisa. Tem uma série por semana na televisão, tem desenho animado, tem o cacete A4. Vocês chegaram a ter esse tipo de coisa nos jobs que chegavam para vocês, tanto na Redefine quanto na Scanline? Ou de repente foi uma coisa que tinha lá a produtora maluca lá, tal da Alonso, que ferrou com a vida de todo mundo? Como é que tem isso, não? Assim, graças a Deus, os projetos que eu... Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus é ótimo, né? A pessoa já... Não, graças a Deus, Deus ajudou e, tipo, né, não peguei nenhuma bucha aí. Não, assim, mas... Por exemplo, às vezes acontece de ter que pedir para o pessoal fazer um pouco de overtime e tal, mas nada de... nas minhas experiências dos projetos grandes que eu já trabalhei, eu não passei por nada parecido do que eu já escutei, assim. Eu tenho amigos que já trabalharam em outras empresas, estava até conversando com um amigo do trabalho agora, e ele falou que quando ele estava na MPC, eu acho que em Montreal, ele chegou a trabalhar muito num projeto, assim, fazendo hora extra todo dia até mais tarde, final de semana, sempre pediam e tal. Assim, eles pagaram a hora extra, mas também é aquilo, você trabalha que nem um louco, né? E eu não peguei, assim, não tive esse problema, mas eu já escutei também. E das pessoas que eu conheço que trabalharam em algum filme assim de super-herói, eu já escutei problemas assim de organização ou de coisas internas, do pessoal fazer hora extra, de ser loucura, mas não no nível que eu escutei o pessoal falando da Marvel, assim, de... Porque falaram bastante, né? A sensação que eu tenho... Assim, a gente sabe que todo filme, quando você vai se aproximando do deadline, começa a virar uma loucura. Porque todos os atrasos, todas as revisões que tinha que fazer começam a ficar apertadas, né? Tipo, vai acabando e você não pode mudar a data de estreia do filme. Então, eu acho que é até normal você, do ponto de vista da natureza do trabalho, né? Você ter essa doideira. O Délcio Gomes, meu irmão gêmeo, né? Trabalha na ELM. Ele fala que... é meu irmão gêmeo. 2 anos de diferença, mas é meu irmão gêmeo. Ele sempre fala assim, eu tô de firefighter. Porque chega no final de um projeto, de um show,
começa a ter que apagar incêndio. Né? Tipo, Sim, tem que resolver tal coisa, o shot não sei o que, descobrir não sei o que lá, tal coisa não ficou bom, o diretor muda. A gente entende que isso acontece, mas isso acontece com entrega de qualquer coisa, é entrega, né? Mas, e às vezes a gente ouve falar muito que parece que os caras trabalharam durante 2 anos nessa toada. Isso que normalmente fica esquisito. Né? Não, isso é. E daí eu fico pensando assim, eu não sei se é até o que a gente estava falando antes, de ter que ter uma organização muito grande, assim, sabe? Porque é muita gente envolvida, muito departamento. Uma coisinha que dá errado num processo pode, assim, atrapalhar muita coisa e atrasar. E qualquer ajuste que tem, principalmente com CG, assim, se tem um ajuste numa cena que tem efeito, que tem um monte de coisa, você sabe, assim, alterou uma coisinha na animação, vai ter que simular de novo, vai ter que renderizar de novo, vai ter que atualizar na comp. Então, qualquer ajustinho numa cena que tem CG não é um ajustinho, assim, é uma loucura, sabe? Então, não é tem que ser tudo né? muito organizado. Não dá, porque você pensa, num comercial de 30 segundos eu já virei muita noite, agora imagina se arrumar isso em 300, 500 cenas, sabe? Não dá, assim, tem que ser muito organizado, porque você come bola numa coisa ou tem um ajuste, e é isso que a gente tá falando, às vezes, vou fazer aqui rapidinho porque não vai aparecer mais no filme, e aí depois vai aparecer, como é que você faz? Aí você tem que voltar lá, e aí para lembrar como é que foi que você fez aquilo, onde que publicou e não sei o quê. É uma loucura. O pessoal às vezes acha que as coisas acontecem, né, nesses shows em forma linear, né? Ou seja, você primeiro faz o início, depois faz o meio, depois faz o fim. E não é assim que funciona. Não. Né? Você vai começar, de repente, você começa pela sequência final. Porque ela vai ser a mais trabalhosa, e as outras, se de repente você perceber que não dá tempo de você produzir, você consegue jogar num outro estúdio, por exemplo. Né? Isso aconteceu em vários shows. O Avatar, o primeiro Avatar lá atrás, isso, se eu não me engano, aconteceu isso, de você ter tipo 6, 7, 8 estúdios trabalhando com um shot de Avatar, porque tipo, era muito trampo, os caras foram... Pô, não vai dar pra fazer tudo aqui, gente. Manda pra lá, manda pra cá, e assim vai, né? A mesma coisa com os Vingadores também... e tal, né? E quando é filme, principalmente, eu acho, assim, que eu percebi mais. Às vezes tem director screening, tem temp delivery, porque é pro diretor fazer uma edição, para apresentar para algumas pessoas, ou para ver como é que tá ficando a montagem, se vai precisar fazer um reshooting, vai estar tudo bem, ou se alguma cena que você tá trabalhando há meses caiu, sabe? Então, às vezes acontecem algumas coisas assim. E aí quando tem, por exemplo, essas entregas... essas entregas de temp delivery ou director screening, aí às vezes dá uma apertada, porque aí você tem que fazer um negócio rápido, porque eles querem uma versão para montar e tal, e aí depois às vezes tem que voltar para dar uma arrumada, porque aí vai mais rápido, assim, não, a gente tem um prazo super curto para entregar essas cenas, para ter tipo uma primeira versão, para poder pôr na edição, sabe? E aí nisso acaba dando mais... assim, um trabalho que seja, tipo, mais rápido, não sei, assim, não diria pastelaria, mas que você, às vezes, tem que deixar passar alguma coisa e depois voltar para arrumar, e aí acaba tendo hora extra, alguma coisa assim, porque é um prazo curto que eles querem receber algumas coisas, e depois algumas cenas acabam caindo, acaba mudando o tempo da cena, né, o frame range, ou alguma coisa assim, que também, qualquer coisinha que muda... Eu tenho vontade, às vezes, de pegar essas pessoas e colocar pra mexer num programa 3D. Tu senta aí, abre o Maya, né? Passa um dia aqui com a gente pra você entender que se você mudar um negocinho pro lado... Mas a sensação que dá é que essas mudanças, em grande parte, elas acabam sendo necessárias. Eu tenho visto, por exemplo, essa semana estava rolando a CinemaCon, né? E eles fizeram vários screenings de vários filmes... Né, antes de estreia, eu acho que teve sessão de screening do Aquaman, do Flash, né, e mais uns outros filmes. E assim, você faz um screening, faltando 2 meses, 3 meses pra estreia, e todo mundo fala, cara, teu filme é uma bosta. O que você vai fazer? Você vai voltar pro estúdio e falar, galera, sinto muito, mas nós vamos ter que arrumar? Ou você fala, não, tadinho, os caras não podem fazer hora essa e vamos tomar um prejuízo de centenas de milhões de dólares? Exatamente. Então dá para entender, né? Agora, falando em centenas de milhões de dólares, existe hoje uma diferença de escopo
entre uma série, por exemplo, de uma Disney Plus como Andor, e um filme, um feature filme de verdade, porque a gente, pra quem tá assistindo, meio que já parece que não tem, né? E na verdade é até mais difícil fazer uma série, porque você tem, sei lá, 8, 10 episódios ao invés de ter 2 horas finais. Você que já pegou isso, você percebe que tem alguma diferença de trabalho ou simplesmente é um filme e bora lá? É um filme por episódio, é basicamente isso, assim. É um nível de qualidade que você tem que ter igual um filme, que é exatamente isso, é como se fosse um filme por episódio, né? Porque o nível de detalhe, de efeito, é tão exigente quanto o de um filme, assim. Então, por isso que acaba saindo muito caro. Quando eu vejo alguém criticando alguma produção brasileira, eu falo, é muito dinheiro para fazer uma série, por exemplo, com um nível de efeitos de um filme que, por exemplo, no Brasil já é muito difícil você conseguir fazer um filme com um nível de efeitos muito bom. Agora, se fazer uma série, por exemplo, com 10, 11 episódios de efeitos, é muito trabalho, é muito dinheiro, mas nos projetos que eu trabalhei, o nível de exigência foi praticamente... E essa exigência, ela vem por parte do cliente ou por parte de vocês mesmos, enquanto estúdio, de virar e falar assim, porra, eu não vou fazer um trabalho, né, pior, né? Porque assim, a gente sabe que existem níveis e níveis, né? Você tem, por exemplo, uma série da CW, por exemplo, né, um Arqueiro Verde, um Flash, tem um nível de efeitos que é legal, é bacana. Tem aquele do Superman e Lois, né, que tem agora, que é o mais novo. Tá, tão bons os efeitos, não tão ruins, mas assim, não é efeito de cinema, né? Mas aí você passa pra Star Wars, a gente acabou de assistir o Mandaloriano. Pô, o último episódio teve batalha, 50 negros de jetpack, monstro, nave caindo. Você falou, cacete, mano, os caras estão há pelo menos um ano fazendo esses efeitos. Sim. Então... que principalmente assim, né? Star Wars é uma loucura. Então, quando eu tava trabalhando no Endor, era cada reunião com o supervisor de efeitos era assim, uma aula e era isso, assim, de passar frame por frame e ver, não, esse daqui tá ruim, sabe? Não sei se em todos os projetos vão ser assim sempre, sabe? Mas agora, por exemplo, na série que eu tô, tem uma exigência de um nível que o efeito tem que ficar bom e tem que ser realista, tem que estar bem integrado, tem que convencer que é real, sabe? Não deixa a desejar, não, assim. E quando não fica, é por quê? Porque a gente sabe que eventualmente você olha e fala, né? Tipo, dá aquela doída assim no calcanhar, mais ou menos ali na panturrilha, sabe? Tipo cãibra. Às vezes acontece. Sinceramente, acontece. Eu não sei se alguém deixou passar, se foi essas loucuras de ajuste de última hora, assim, porque nas cenas que eu trabalhei, assim, até hoje, sempre tem, assim, 500 versões até ficar boa. Não passa nenhuma que o supervisor não goste, assim, ou o cliente, né? Às vezes a gente manda uma que sem querer passou alguma coisinha, o cliente devolve, mas o supervisor de efeitos, ele sempre olha tudo e pede, assim, muito, muito, muito ajuste de tudo, sabe? Então Quantas versões mais ou menos tem uma cena? Só para o pessoal entender, quando a gente fala de vai e volta, né? De tipo, cara, não ficou bom, vai fazer. Mais ou menos a gente tá falando de R quanto? R10, R30, R50? Mais de 100, assim. Porque os passos, assim, né? O artista mostra pro lead. Se o lead tem alguma anotação, ele volta pro artista, né? O feedback pro artista ajustar. Aí depois o artista devolve pro lead, e aí o lead passa pro VFX Supervisor, pro supervisor, que são essas reuniões que a gente tem sempre que tem todos os departamentos para provar com o supervisor. Se o supervisor tem algum ajuste, volta pro artista, e aí volta pro lead, volta todo passo a passo. O que acontece geralmente é assim, pega algumas cenas que vão ser umas cenas chaves, assim. Então, por exemplo, tem uma sequência e acaba pegando 1, 2 cenas que depois pode usar o mesmo look ou o mesmo efeito para as outras cenas. Então, geralmente, essas primeiras, a gente tem muitas versões, assim, muita. E aí, depois, nas outras, a tendência é ter um pouco menos, porque vai seguindo o look da cena que já foi aprovada pelo supervisor, pelo cliente e tal.
Mas até chegar nesse look pode demorar muito. Tem muito ajuste, assim. É muita versão mesmo. E aí me fala, assim, uma coisa que me chamou a atenção, você falou, né? Que, porque aí você pega uma reunião, né? Por exemplo, do Endor, né? A reunião é uma aula. Você, como comentou, você fez cursos aqui, você fez cursos da Méliès e tal. Fez um curso de maquete, eu não sei porquê, mas enfim, você tava lá, né? Nós, muito né? legal. Pelas risadas você deu, né? Não podemos dizer que não. Não, mas eu fiz uns trabalhos legais, depois eu vou te mandar. Demorou. Mas assim, tipo, a gente volta e meia, quando eu saí da faculdade há quase 30 anos atrás, eu lembro que a gente falava sempre assim, a faculdade não me preparou para o mundo real. Eu aprendi muita coisa do meu trabalho depois que eu saí. Nossa, deu uma porrada no microfone aqui. Depois que eu saí da faculdade. Tipo, teve coisa. Minha esposa fala até hoje, ela fala assim: eu saí da faculdade, eu não sabia o que era um shaft, né? E quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, a primeira coisa que o senhor falava foi: você sabe onde está o shaft? Eu olhei e falei: eu não sei nem quem é o shaft, quanto mais onde ele está, né? Você fez, de novo, você fez um curso longo na Méliès, que cá entre nós, com certeza, era o melhor curso que você podia ter feito, né, aqui no país. O Voyage sempre foi um curso, né, que formou milhões de pessoas incríveis que estão em posições maravilhosas hoje. Mas você acha que tudo que você estudou, tá, te preparou decentemente para o teu dia a dia? Ou você de repente olha e fala assim: cara, tem tanta coisa a mais, porque essa é uma percepção que eu tenho. Tem tanta coisa que se faz numa produção, tem tanta coisa que essa carreira de trabalhar com computação gráfica pode ser, que, puta, eu vi isso aqui e faltou ainda muita coisa porque o mundo é muito maior. Eu tenho essa sensação. Qual é a sua sensação? Assim, na parte de computação gráfica, de 3D e dos processos, eu acho que eu fiquei bem preparada, assim, até pela experiência que eu trabalhei. Claro, né, aquilo, você não pode parar nunca, porque todo dia tá lançando um software, todo dia tá lançando um plugin, todo dia lança um render, todo dia lança alguma coisa. Mas, no geral, assim, para entender o que é o que é um modelo, o que é um UV, o que é uma textura, o que é um render, o que é luz, assim, eu acho que eu saí com uma base muito boa. E aí eu acho que depende, por exemplo, principalmente num estúdio grande ou numa grande produção, é você se especializar no que você quer fazer, principalmente se for artista, né? Então, tipo, eu quero fazer luz. Então a pessoa vai se especializar em luz e render, sabe? Então, aí você tem que estudar muito, porque aí você tá muito focado naquilo. Agora, por exemplo, que eu tô na produção, que eu tô mais na parte de gerenciar o projeto e tal, o meu conhecimento, assim, tá muito, muito, muito bom. Eu acho que pro artista é mais isso, assim, se você se especializa numa área, você vai estar sempre, tipo, de olho no que tá acontecendo, sabe? Porque essa área não tem fim, né? Aí a gente acha que... aí é isso, aí vem a inteligência artificial, aí vem virtual production, vem tipo um monte de coisa. Mas você falou um negócio agora interessante, não sei se você percebeu. Se você for artista, você vai focar e tal, mas eu hoje estou em gerenciamento. Você não acha que de repente falta para nós aqui, eu não sei como é que tá fora, tá, para ser bem sincero, mas no Noman, por exemplo, mas será que não falta pra gente também treinamento para esse tipo de trabalho, sabe? Do tipo assim, cara, isso aqui você vai aprender gerenciamento de produção. Você vai aprender a ser produtor, sabe? Tipo, você não vai aprender a ficar clicando botão ou aprender a ser artista. Você vai aprender a gerenciar isso, porque eu acho que falta muito disso. Parte desse profissionalismo que, de repente, a gente não vê aqui no Brasil esteja no fato de que você não prepara as pessoas para fazerem aquilo. Você prepara o cara para fazer a cena, mas você não prepara o cara para organizar 50 negros que estão fazendo a cena para fazer o bagulho funcionar. E aí isso acaba que você não tem um produtor de alto nível aqui no Brasil. Óbvio, eu tô generalizando, tá? Pelo amor de Deus, gente, não manda mensagem depois falando que eu sou imbecil, tá? Eu sou casado, eu sei que eu sou imbecil, fiquem tranquilos. Mas sabe, do tipo, eu falo assim, pô, talvez falte, sei lá, uma pós-graduação ou coisas do tipo que permitam que a gente aprenda
a fazer essa parte de gerenciamento? Porque eu vejo muito pouco isso, para ser sincero. Você acabou enveredando para isso. Como é que você enveredou para isso? Se teoricamente você era uma artista, você não era uma... Tudo bem, você fez administração, né? Você falou para mim que você fez faculdade de administração e tal, não por isso, né? Por motivos pessoais, não tem nada a ver com 3D, mas você não acha que de repente falta um pouco e você enveredou por essa parte? Por quê? Porque você percebeu que era um caminho mais interessante para você, era mais a sua cara, era uma oportunidade de repente até de grana melhor do que trabalhar ainda como animadora, sei lá, ou coisa do tipo? Como é que é isso para você? Não, pelo contrário, um artista pode ganhar mais que produção, sim, ganha mais, ganha melhor. Pela parte de grana. Mas no meu caso foi acho que pelo meu projeto da Ovelina, que eu queria entender bem, assim, como funciona uma produção. E eu comecei a pensar nisso, assim, nossa, eu quero entender como coordenar um projeto e como funciona um projeto como um todo. Eu sempre fui generalista, sempre gostei também mais da parte técnica. E aí eu acabei indo porque eu percebi que eu gosto, assim, de falar com as pessoas, saber de onde vem, para onde vai, quanto custa, quem está fazendo o quê. E uma coisa que me ajudou muito foi essa parte técnica que eu já comentei. Então eu não sei se às vezes, por exemplo, uma pessoa que está coordenando um projeto, assim, voltando para a sua pergunta, né, de se falta algum profissional especializado, eu acho que é legal, assim, mesmo que você não seja tão técnico, você tem que entender, né, qual é o passo a passo ali, principalmente na computação gráfica, porque se é uma cena que é mais comp, é totalmente diferente, assim, né? Tem, sei lá, um matte painting, alguma coisa assim. Agora, quando envolve 3D, computação gráfica, você tem que entender o processo para não atrapalhar as coisas, sabe? Não atropelar uma coisa na outra. Eu já vi bastante curso de produção executiva, alguma coisa assim. Mas de produção, por exemplo, a minha vaga é VFX Production Coordinator, VFX Production Manager, que é bem focado nisso, assim. E aí acaba também, por exemplo, nesse negócio de ter todos os departamentos muito separados, então também tem isso, por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, eu que enviava o link para o cliente, o artista exportava a cena e eu mandava. Aqui não, eu mando para o departamento, para o editorial, para o input e output, então é tudo muito separadinho assim também, sabe? Não vai um link do teu Google Drive, tipo... Não. Eu não tenho nem acesso tudo áspera, ou se tem que mandar alguma coisa assim, não põe no WeTransfer, nada disso, assim, sabe? Conta gratuita do WeTransfer, né? Tipo... Vai eu nem sei quanto tá o WeTransfer agora. Eu também não sei. Eu uso o Google só pra essas coisas, então também não faço ideia. Mas você sabe que, assim, enquanto você ficou falando, né, eu fico pensando, é engraçado como, e de novo, eu vou me repetir, mas a gente, aqui no Brasil, a gente sempre tem aquela ideia de que dá pra fazer os bagulho tudo nas coxas, né? Nas coxas no sentido do improviso, não mal feito, né? Ninguém quer fazer nada mal feito, mas a gente faz meio que no improviso. Eu vejo isso o dia todo, todos os dias, que do tipo, no final dá certo. Essa é uma frase que eu odeio. Tipo, no final da semana, não deu certo. Quem viveu morreu. Vou te falar uma frase boa. Quem quase viveu morreu. Quem quase viveu morreu, exato. Perfeito, porque assim, eu escuto sempre, tipo, nego varou a noite fazendo negócio, quer matar alguém, perdeu o aniversário de 1 ano do filho, não sei o que. Mas no final deu certo. Não, mano, não deu certo. Não deu porque você se ferrou. Todo mundo se fudeu um monte. Tipo, não deu certo nunca, né? Mas e a gente ainda tem muito disso. E não é só em VFX, em animação, em arquitetura também, em vários, né, ramos. A gente tem essa noção de que a gente sabe mais, a gente é mais esperto, então a gente vai fazer do nosso jeito. Eu dou um jeito aqui no final e aí funciona. Aí quando dá errado, o cara depois culpa, né, a Lei Rouanet, né, sabe? Tipo, que é uma coisa que a gente ouve muito. Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião de uma entidade aí de estúdios, né, tipo uma congregação, uma agremiação, sei lá como é que chama.
E eu lembro que um dos caras estava já fazendo o mesmo trabalho já fazia tipo 8 anos. Ele estava fazendo o mesmo filme fazia 8 anos. E eu fiquei pensando nisso na época, né? Fiquei pensando naquilo, falei, cara, como é que você tá fazendo um filme há 8 anos? Isso já foi um fracasso. Tipo, já não funcionou, já não deu certo. Dinheiro nenhum do mundo que esse filme faça. Até a mídia que o cara fez, sei lá, que formato que ele filmou já mudou. Já foi pro saco, O cara gravou em Super 8. HD pra HD, pra 2K, 4K. Exato. Então, tipo, assim, não há nada que pague esse tempo. Já deu prejuízo isso. Mas o pessoal ainda não tem muito isso. Aí o pessoal reclama muito, porque no Brasil não dá pra fazer. Tipo, sei lá, eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que não é que não dá pra fazer, não dá pra fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. Porque aí quando chega lá fora, todo mundo faz do jeito que os gringos falam pra fazer, né? Mas eu vou te falar então uma experiência legal pra você ficar mais otimista. Eu trabalhei numa série da Netflix, Sintonia 2, com o pessoal da Quanta e a Tribo, né? Tava na Tribo e a gente fez algumas cenas e por exemplo, para subir as coisas, a gente tinha que subir, isso eu sei porque eu fazia, na plataforma da Netflix, não tinha Google Drive, então tinha lá uma organização de pastas e uma plataforma deles, era um negócio assim, bem do que a gente estava falando de confidencialidade, NDA e tudo. Então, por exemplo, se eu tinha que assistir um episódio ou alguma coisa assim, eles me mandavam num softwarezinho que chamava Pix, e aí só conseguia assistir aquilo, você não consegue dar print na tela, você não consegue fazer nada que fica preto, é só no meu computador, o meu IP, era um negócio assim, bem, bem legal, de estrutura, assim, sabe? Mas eu sei que não são todos os lugares, e é porque eu já trabalhei em outras produções no Brasil, outros filmes, e eu não sei, assim, o que é por custo, é por prazo, ou é custo e prazo, ou se é porque vai dar um jeito e vai dar certo. Eu acho que acaba juntando um pouco de tudo. Pois é, porque assim, você falou da Tribo, da Quanta, né, assim, são 2 estúdios top, né, mas o Brasil não é feito só de estúdios top, né. Assim como os Estados Unidos não são feitos só de estúdios top, assim, todo mundo tem, né, bons e medianos, enfim, né. Eu já trabalhei também em lugares menores. Exato. Já virei muita noite também. Então, e a sensação que eu tenho é um pouco essa, sabe? Tipo, existe uma resistência a certas organizações, a certas burocracias, o pessoal vê como algo ruim, né? E não necessariamente é um negócio ruim. Não. Né? Vocês só conseguem fazer, e eu acho que isso é uma lição para todo mundo. Você, por exemplo, comentou, eu tenho gente em Mumbai, eu tenho gente em Sofia, eu tenho gente aqui em Barcelona, tem gente em Montreal, e você só consegue ter essas pessoas todas porque existe, e eu vou usar a palavra burocracia entre aspas gigantes, né? Mas existe uma pipeline, mas é uma burocracia, você é obrigado a fazer de certa forma. E essa burocracia é o que permite que você tenha esse pessoal todo, que é o que permite vocês fazerem a produção que vocês fazem hoje. Você não vai fazer uma produção enorme se você não tiver como contar com gente no mundo inteiro para poder fazer. Então, é uma lição, eu acho, para todo mundo, né, para empresas menores, para estúdios menores, para, né, produtoras menores, entender que, de repente, cara, se organiza muito porque você está preparado para crescer. Porque na hora que você tiver que crescer, você cresce. Não, e tem tanta ferramenta legal de gerenciamento de projetos. Você pode usar um Trello, que é gratuito. Você pode usar um Google Spreadsheet. Você pode fazer muita coisa legal. Assim, o ano passado, um pessoal me chamou para fazer um freela de produção. Um estúdio que eu não conhecia, bem legal, que chama Dirty Work, que é de São Paulo. E eu fiquei impressionada, assim, eu falei, caramba, eu não conhecia eles, foi uma campanha global da Coca-Cola, e eu ajudei eles colocaram lá, eu fiquei como line producer, mas era gerenciar o projeto, assim, como um todo, porque eram 18 vídeos CG e tal, e eu fiquei, assim, muito feliz de ver a qualidade deles e a organização. Eu falei, caramba, que legal, sabe? Porque é exatamente isso, por que todo mundo não faz isso? Porque assim, coisas simples, mas você monta uma planilha, você monta um
um lugar que um Frame.io, ou você põe a informação num lugar que todo mundo tem fácil acesso, todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? E falta muito isso, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo que tá... E precisa, né? O que eu falei, assim, você tá preparado para crescer. Eu lembro que, assim, eu sempre fui control freak, né? A vida inteira eu sempre fui muito de organizar e tal, e achar um absurdo, sei lá, eu não saber alguma coisa. Tipo, né? Não do tipo, eu tenho que saber tudo, não é isso, mas, pô, se eu tô fazendo um projeto, eu tenho que saber o que tá acontecendo no projeto. Né? Eu não posso simplesmente, puta, não sei, onde é que eu acho isso? Né? Essa falta de organização eu nunca gostei. E você falou de plataformas, né? Eu uso uma plataforma específica para o meu trabalho no dia a dia chamada ClickUp. E eu comecei a usar essa plataforma, é muito boa mesmo. Ela tem versão gratuita também e tal. E eu comecei a usar ela de bobeira, porque eu comecei a usar o Trello. Só que, como a gente lá no escritório eu trabalho com muitos projetos ao mesmo tempo, a visualização do Trello para mim não funcionava, porque eu trabalho, sei lá, com 20 projetos na minha linha. Não cabe, né? Aí, tipo, como é que eu... Pra que eu tenho uma ferramenta visual que não me deixa ver? E aí eu precisava de uma em lista e eu achei o ClickUp. Enfim. E a gente começou a usar o ClickUp. Eu lembro que a minha equipe, no primeiro momento, não... Né? Tipo, que saco, né? Vai usar e tal. Mas aí veio a pandemia e o único departamento de uma empresa de 900 funcionários que estava tão bem preparado de organização que quando veio a pandemia não teve uma vírgula de diminuição de performance, de qualidade, etc., foi o nosso. Porque já estava tudo super organizado todo na mundo, internet. Todo mundo já sabia, já estava organizado, todo mundo e assim, claro, isso causa, né, algumas engessadas, né, do tipo, eu não tô vendo o projeto tal, puta, peraí, eu esqueci de botar você no projeto, mas pô, só desligar o filtro para procurar, só usar um search, sabe? Tipo, às vezes acaba, né, tendo uns problemas desses, mas assim, cara, foi um negócio tão bacana que hoje o único departamento da empresa, de novo, uma empresa de 900 e tantos funcionários, que continua online 100% é o nosso. Porque ele está tão bem organizado. 100%. Que legal. A empresa inteira voltou pro escritório e a gente não volta. E não é porque, né, a gente não gosta do departamento de Eloy, né? Então, deixa os caras longe. Ninguém mais quer te encontrar. Ninguém quer me ver mais, né? Mas tem esse, sabe, do tipo, os caras falam assim, meu... A flexibilidade, né? O bagulho funciona bem também, pra caramba. Né? Exato. A Zombie também. O Paulo tinha acabado de fazer uma sede e, tipo... Cara, tá funcionando, a gente tá entregando e a coisa tá bacana e é um outro jeito de trabalhar que a gente normalmente não era obrigado. E aliás, isso me leva até um outro ponto que eu acho super relevante, que é, você começou a trabalhar, por exemplo, na Scanline, você tá no meio da pandemia, né? Para nós que trabalhamos com 3D e tal, o trabalhar de casa já era uma coisa muito comum, né? Todo mundo fazia os seus freelas em casa, todo mundo sonhava de pegar um trampo com uma empresa fora e ficar fazendo em casa, ganhar em dólar, aquela coisa inteira. Então, nesse sentido, a gente estava bem mais avançado do que a maioria das pessoas, porque, tipo, né, nunca... Eu lembro que... Quem que foi? O Pedro Conte foi morar em Florianópolis. Tipo, morar na praia, quero que se dane, né? Pegou a patroa, moleque, ó. Vou trabalhar, já que eu trabalho remoto, é tudo pela internet, né? O Bruno Câmara também morava, né? Não sei nem se ainda tá morando lá em Floripa, mas, né, todo mundo remoto, fazendo trampo pra fora e tal. E a gente, como eu disse, a gente estava muito mais avançado. Mas tem um negócio que me parece que nós não estamos avançados nem um pouco, que é a história da inteligência artificial. Na verdade, me parece que nós estamos muito atrás e tá todo mundo morrendo de medo. Né? Eu vejo muita gente, né, com medo da inteligência artificial, de perder emprego, etc. Você, estando na Europa, e aí meu foco a gente está tão acostumado nos Estados Unidos, né, aqui pelo menos com o Brasil, mas você aí na Europa, tendo contato com estúdios de outros países e tal, como é que vocês estão vendo a inteligência artificial para vocês, tipo, para o mercado, para o trabalho? Como é que tá isso?
Até você falou dos Estados Unidos, assim, né? No meio da pandemia, a gente fez um trabalho bem grande, quando eu estava na tribo, para rolo com deepfake. Também é uma inteligência artificial, né? Mas aí foi para os Estados Unidos. Aqui, assim, na minha opinião pessoal até, eu acho que dá para fazer muita coisa legal com a inteligência artificial, mas eu não acho que vai substituir o nosso trabalho, sabe? Um trabalho de um artista. Eu acho que é mais uma ferramenta para somar, na minha opinião, assim, né? Mas, no geral, no mercado aqui, não vi, assim... Não sei, eu acho que tá todo mundo, assim, no mundo inteiro, meio que na mesma opinião, meio dividido, né? Que, isso é bom, isso não é bom. Mas nós eu vamos não morrer sei, e assim, nós vamos quase viver. Essa e o computador vai dominar? Não sei, sabe? Eu acho que... Eu não sei, na minha opinião, eu vejo que é uma ferramenta que pode agregar no trabalho, mas que eu não acho que vai substituir o que a gente está fazendo. Eu acho que vai possibilitar novas coisas e vai abrir mais, que nem, por exemplo, toda hora a gente está mudando, sabe? É virtual production, aí agora é inteligência artificial e é deepfake. E a tecnologia, assim, não para, né? Então, cada hora vai aparecer alguma coisa nova. Mas, no meu ponto de vista, assim, não sei, daqui 1 ano eu posso te falar melhor. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo, assim, né? Mas eu não vejo como isso substituir, sabe? Você sabe que, assim, enquanto você estava falando, eu gosto de metáforas, né? Como você sabe. E me veio uma na cabeça que é assim, o Thiago Porto sempre falou para mim que a inteligência artificial ela é tipo uma bicicleta. Ela serve para você chegar aonde você quer mais rápido e com menos esforço. Mas ela não vai sozinha. Você continua tendo que pedalar e continua tendo que saber andar de bicicleta e, né, enfim, e saber aonde você quer ir. Se você não sabe onde você quer ir, não sabe pedalar, não consegue andar de bicicleta, você pode ter a melhor bicicleta do mundo, né? Por exemplo, eu não sei andar de moto. Põe uma Harley Davidson na minha mão, eu vou chegar atrasado do mesmo jeito, né? Porque eu não sei dirigir uma moto, né? E o Thiago, que é o cara do deepfake. Mas já pouco, né? Artificial, né? Eu falo pra ele, falo assim, cara, você é o meu assessor pessoal pra inteligência artificial. Tudo eu vou perguntar pra você. Já falei pra ele assim, eu vou perguntar pra você, cara, não vou perguntar pra mais ninguém. Mas... E aí a metáfora que me veio na cabeça, na verdade, a gente ainda tem carteiro. Carteiro que anda a pé, que vai lá e entrega as cartas. E... Pô, mas tem carro, tem moto, tem um monte de coisa, mas continua tendo carteiro. Mas vai ter um robô. Não sei se vai ter, eu acho que não vai ter, eu acho que não faz sentido. Sabe, tipo, dentro de um monte de questões, acaba não fazendo sentido. O que eu tenho visto, no começo eu tava bem preocupado com a inteligência artificial, pra ser bem sincero. Tava bem preocupado, falei, puta, mano, fudeu, né? Mas aí eu comecei Você fala 5 palavras lá, eu quero uma casa assim, 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 assado. Exato. Eu não sei se você chegou a brincar no Midjourney, assim, eu fiz umas coisas bem no começo, eu fiquei lá pirando e tal. Mas e depois, como é que o computador vai entender o briefing de feedback do cliente? Eu quero ver você jogar lá. Não, existe um monte de coisas, né, Pan? Tipo, a gente fala muito sobre consistência entre resultados, porque se você põe o mesmo prompt 5 vezes, vai dar 5 resultados diferentes. Sim. A falta de controle, tipo, você fala, eu quero essa cadeira mais vermelha. Não, eu quero um pouquinho menos vermelha, tipo... São coisas que ele nunca... mas daqui a pouco ele vai conseguir. Tá bom, mas ele ainda não consegue. Então a gente não pode pensar com esse olho de futuro, que é uma futurologia besta, né? Do tipo, não, ele vai conseguir. Até aí os Jetsons falavam que a empregada doméstica ia ser um robô que teria sentimentos, né? Tipo, e até agora a gente não chegou. Que ia ter carro voando. Então essa futurologia ela não funciona. Mas a sensação que eu tenho hoje é que, como toda tecnologia nova, você tem um nível de profissional que, e eu me atrevo a dizer isso, que é o nível mais baixo de profissional, aquele menos especializado, aquele que faz aquilo que tem menos valor agregado,
Esse cara sim vai perder. Por quê? Porque se eu vou virar e falar assim, eu quero fazer um personagem 3D com uma carinha bonitinha pro meu blog aqui. Eu vou lá no Midjourney, falo qualquer coisa, tal, meia horinha, tal, sai um personagem 3D bonitinho lá e eu vou usar. E acabou. Só que assim, eu não vou pedir, por exemplo, pro Grassetti fazer o meu personagem 3D. Por quê? Porque eu não preciso de um Grassetti para fazer o personagem 3D. Eu precisava de um negócio simplesinho. O cara que vive fazendo um negócio simplesinho, esse cara tá ferrado. Porque o negócio simplesinho agora é feito pelo Midjourney. Mas não é tão simplesinho que o Midjourney faz, que eu concordo. Eu tava brincando outro dia fazendo versões do Homem-Aranha com cara de toy art. Umas coisas... beleza, ficou legal? Pô, ficou legal, ficou bacana. Tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar. Mas já daria pra botar, sei lá, de fundo de tela no celular, já daria pra fazer uma brincadeira num site. Eu acho que isso é muito legal, por exemplo, assim, para um briefing, para um brainstorm, para alguma coisa rápida que você quer fazer, que às vezes você, tipo, fala, putz, vamos fazer só um desenho rápido ou tentar ilustrar a ideia de alguma maneira. Daí eu acho que vale a pena, porque vai poupar tempo e dinheiro e recursos e tudo. Exato. Mas... Você vai fazer um mood board, você vai fazer um storyboard rapidão ali, porque você precisa... Porque eu não consigo ver o Midjourney entrar no lugar ou substituir um artista de storyboard, por exemplo. Porque o artista de storyboard ele não está no desenho. Ele tá na criatividade dos ângulos e do não sei o que, da sequência. Não, então aqui a gente faz isso, faz assado o dinamismo que ele dá pra cena. Você não faz isso com o Midjourney, até porque um bom, né, usando o exemplo, né, do storyboard, um bom storyboard pode ser um rabisco. Sim. Né? Tipo, muitas vezes é um rabiscão lá e tal. E eu acho que teria que pensar numa ferramenta de inteligência artificial que entendesse o roteiro, que entendesse como que funcionaria para fazer isso em sequências, no tempo que você precisa, como separar isso em segundos e fazer, tipo, teria que ser um software, assim, muito bem... Não é impossível, sabe? É meio um negócio, acho que é meio... o episódio do Black Mirror que você conversa com a pessoa que morreu, e depois desse episódio eu fiquei pensando muito assim, eu falei, cara, eu uso meu Gmail desde que começou o Gmail, sei lá, 20 anos já, e ele sabe responder por mim, sabe? É meio que isso, assim. Então, mas continua não sendo você. Não sou eu, exatamente. E eu acho que para chegar nesse nível de substituir um artista, teria que ter, assim, um estudo muito grande, muito focado no que você quer fazer. Então, tipo, storyboard, teria que ter um desenvolvimento muito, 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 muito grande. E entra naquilo, né? Máquinas muito boas e pessoas muito boas e muito tempo, e ainda assim vai ter uma mão de alguém ali, um humano, que vai ajustar para ficar realmente do jeito que você quer. Não, e outra, porque o computador vai fazer do jeito dele, né? Sim, sim. Não, e assim, tem duas coisas, né? Eu acho que, se a gente for de novo, né, pensando em metáforas e tal, você lembra aquele filme do Schwarzenegger, O Sexto Dia? Que é um filme sobre clonagem. Sim. Então, assim, é o lance que as pessoas eram clonadas e tal, e não sei o quê. E esse filme ele tem um negócio interessante, apesar de não ser um grande filme, muito pelo contrário, né? Ele vem numa pegada que você começa primeiro a achar que as pessoas são imortais. E é uma jogada muito interessante. Porque o cara começa, sei lá, ele tá lá, o Schwarzenegger lutou com uma mina lá e a mina morreu. Aí, sei lá, no dia seguinte a mina aparece de novo. E eu falo, pô, essa mina é imortal e tal. E aí você vai o filme inteiro acreditando que a clonagem realmente, o cara tá pulando de um corpo pro outro. Até que no final do filme, eu não vou dar spoiler de filme de 20 anos atrás, mas o cara, o chefão lá, o bandido, ele é clonado e o clone dele acorda antes de estar pronto e antes de ele morrer. E aí nessa hora ele se dá conta de que o clone dele não era uma vida eterna, ele ia morrer. Tipo, o clone era outra coisa. E o clone era o que esse cara sabia até um determinado momento. Tem uma série da Netflix também muito bacana, que é... Ai, meu Deus, agora eu não vou conseguir lembrar. Que também tem uma pegada dessa de clonagem e tal, que foi feita até a segunda temporada, foi feita com Anthony Mackie, né, que é o... não sei qual é. Que é o Falcão, né? Eu não vou conseguir lembrar que o hotel era o Edgar Allan Poe. Era legal o negócio. Eu não vou conseguir lembrar o nome. Qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo depois, se eu lembrar. Mas que também era isso. Tipo, os caras morriam, mas o corpo
né, passava a mente passava pro outro cara. Só que era isso, era tipo, o cara tinha que estar fazendo um upload da mente dele o tempo todo. E aí você começa a olhar e fala assim, cara, não é o cara. Ele é o que aquele cara sabia até aquele momento, mas não é aquele cara. E eu acho que a inteligência artificial ela vai acabar caindo nesse vale da estranheza daqui a pouco, que ela hoje o pessoal fala, nossa, porque ela faz a arte com Midjourney e não sei o que lá. Ela é arte, a gente pode até discutir, mas ela só é feita porque ela tem uma pesquisa por trás, ela tem um repertório de coisas que já foram feitas. Quem criou do nada foi o humano, não foi a inteligência artificial. Sim. Então, assim, a sensação que eu começo a ter é que a gente, depois desse boom todo, metaverso e não sei o que, né, essa baixaria toda, vou chegar à conclusão de que, cara, a inteligência artificial é o seguinte, você tá lá na DNEG, na Scanline, né, ILM, onde for, porra, precisava substituir fazer, sei lá, o Eloy com um olho só. Pô, tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai entender que eu vou dizer, olha, é pra você tirar o olho do Eloy e tampar ele com outra coisa. E aí ele vai fazer, sei lá, vai botar um tapa-olho no meu olho. E vai ficar super legal. Eu treinaria uma cabeça de fake com inteligência artificial, com fotos suas tem um olho. Exato. Então, eu consigo enxergar desse jeito, assim, de tipo, que veio pra somar em algumas coisas, tipo de fake. Exato. Você consegue fazer muitas coisas, mas assim, precisa de uma pessoa especializada, precisa saber o que tá fazendo, precisa de máquina, e eu acho que não vai substituir o trabalho. Precisa de um cara pra decidir fazer sem olho. Esse é o ponto. Exato. Tipo, tem que ter ainda um cara. Vai ter 10 pessoas numa sala discutindo que vai ter que ter um cara sem olho. E aí mesmo que você fale, mas a inteligência artificial falou que era pra deixar ele sem olho, mas eu não quero, não gosto. O agente dele falou que não, que acha que vai ser ruim pra imagem dele. Assim, o ser humano, gente, a ergonomia é um negócio muito importante pra gente achar que não vai ter, né? É que nem o chat, né? Que você conversa lá e dá respostas e não sei o que. Isso pode te ajudar, não, sei lá, você tá com preguiça de escrever, ou tipo, você tá, tô sem ideias e é ajuda, às vezes, tipo, por exemplo, pra mim é difícil escrever e, sei lá, pode te ajudar a dar uma ideia, mas não vai ficar igual eu escreveria, não vai estar com as minhas palavras, que nem o exemplo do Gmail, ele vai responder usando coisas que eu uso, mas não vai ser do jeito que eu falaria 100%, não. Sempre vai ter uma coisinha estranha, assim, sabe? Que você vai falar, que é aquela coisinha que você vê e você não sabe o que incomoda, mas incomoda. Então não, tem coisas que assim, eu diria que tem coisas sobre você que você não sabe. Exato. Sabe, tipo, de repente você, sei lá, você nunca comeu jiló. E se eu perguntar pra você pelo seu Gmail, a resposta vai ser, a Pamela, né, GPT vai falar assim, não, eu não gosto de jiló, mas você nunca comeu. E aí de repente você vai lá e come e você fala, pô, jiló é animal, eu gosto de jiló. Só que, tipo, ele tirou uma conclusão, né? Eu vejo hoje muito o ChatGPT, eu uso bastante como pesquisa, né? Para entender Sim. como é que é e tal. E eu vejo que ele é uma busca do Google como a gente achou que o Google era há 20 anos atrás. Se é que isso faz sentido. Sim, tipo, sim. Para quem tem Alexa, né, Google Assistant em casa, Siri, etc., a gente quer falar com eles como a gente fala com o ChatGPT. Basicamente isso. E o resultado é isso. É ele te falar um negócio que você esperava que o Google falasse. Então, por isso que eu tenho umas expectativas um pouquinho mais baixas sobre a realidade virtual. A inteligência artificial por causa disso. Porque eu começo a falar assim, cara, tá bom. É o Google que eu achava que o Google tinha que ser há 6 anos atrás. Quando eu falo, hey Google, quem foi fulano de tal? Ele vai me falar, ao invés de ele me falar, segundo o site tal, fulano de tal foi isso, que é o que o Google faz. Né? Se você perguntar pro Google, por exemplo, sei lá, em que ano foi feito o filme De Volta ao Futuro? Né? Usando um filme aleatório, completamente sem motivo pessoal para né, escolher. Ele vai falar, de acordo com o site tal, o site diz... Em 1985 estreou o filme De Volta ao Futuro. Tipo, ele vai pegar um excerto de um site e vai te falar. O ChatGPT não, ele vai falar: o filme que é assim, esse assado e a história é tal, foi lançado em 85 pelo estúdio tal. Tipo, ele vai formular uma resposta melhor, mas é a mesma resposta.
É a mesma resposta, mas em primeira pessoa, vai. Assim. Basicamente isso, como se você colasse na prova. Sabe, tipo, Sim. cola, mas fala diferente, ele faz isso. É muito legal? É pra cacete, mas ainda é só legal. Isso. Mas eu lembrei de uma coisa aqui que eu não lembro quem que me falou, uma vez discutindo sobre olho CG, né? Quando você faz um olho, pode estar muito foda, mas sempre falta alguma coisa. Aí alguém me falou um dia assim, falta alma. Porque não é uma pessoa de verdade. Então, você pode fazer um olho muito, muito realista, muito foda, mas assim, não é uma pessoa, sabe? Por mais que... eu acho que é mais ou menos isso, assim. É tipo, vai chegar num ponto que vai estar muito, muito legal, mas alguma coisa ali você vai falar, tipo... E a gente sempre sente falta, né? Se a gente compara com o real, né, com o real deal, você vai sentir falta. Da conversa, Sim. por exemplo, né, do tipo, sei lá, você vai falar com o Eloy GPT e ele não vai soltar um palavrão por segundo. E você vai achar estranho, porque você fala, pô, o Eloy falava palavrão pra caramba. Sabe, bobagens assim, né, que você fala, não, isso é uma piada que ele teria feito e esse cara não fez. São coisas muito subjetivas, né. Agora, tem uma frase só que eu levei pra vida, Eloy. Ixi. Que dá dinheiro não dá intimidade. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. É total. Essa é a melhor. É o que eu sempre... Gente, dá dinheiro, mas não dá intimidade, velho. Isso aí Essa eu falo direto, eu levei pra vida. Mas é verdade, não é? Tipo... É verdade total. E não dá pra depois você deu intimidade, já era. Você não, já foi. Aí você dá dinheiro, você dá tudo. Aí ferrou, depois né? Aí já era. Agora, me fala uma coisa. A gente tá falando, né, de coisa. Tem alguma tecnologia que você tá vendo, que tá vindo aí, que... Assim, que tá bom, inteligência artificial, puta, é genérico, né? Mas sempre tem umas tecnologias malucas que aparecem meio que, entre aspas, do nada e que impressionam todo mundo, como, por exemplo, o Virtual Stage, né? Que de repente todo mundo falou, mano, olha que animal isso, tipo... Se for pensar, é uma coisa que já dava pra fazer há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Já tínhamos painéis de LED, já tínhamos motion tracking, já tínhamos Unreal, né? Eu vi até alguma coisa, não lembro se foi documentário no Disney Plus, não sei, tipo a reação do George Lucas vendo quando fizeram, né, acho que foi pro Mandalorian, o primeiro, que ele falou assim, é isso que eu, tipo, tinha na minha cabeça, sabe? Tipo, o cara já visualizava isso, assim. O que eu vejo mais, que eu acho que tá crescendo muito, é o Virtual Production, né, os painéis de LED, e de inovação, assim, de coisas muito novas. Por enquanto não sei o que eu poderia te falar, assim. É isso que a gente está discutindo no geral. Eu vejo que tem bastante deepfake que usa em filmes, e agora eu acho que o pessoal tá assumindo mais, né? Porque já usavam, mas não sei, assim, se não era bonito, se era uma coisa assim. Virtual Production, putz, e para ser bem sincera, assim, de coisas, de novidades que sejam totalmente surpreendentes, eu não vi nada ainda nas produções que eu tô acompanhando, assim. Você tinha falado da Quanta, eu acho que era da Quanta. Eu vi outro dia um making off de uma série. De novo, eu acho que tava na Quanta, tá, a série, não tenho certeza. Que eles pegaram, a gente fala sempre, né, do Mandalorian, que a gente vê aquele negócio incrível, todos os dados e tal. Pô, os caras fizeram um cenário que era tipo uma sériezinha, uma novelinha, sei lá, que ficava na praia, né, tipo, como se fosse Florianópolis. E aí, todos os cenários de verdade, só que o horizonte era um LED gigante. E aí o camarada, tipo, a gente tem que falar que isso aqui fica, né, na beira da praia. Então ele mostrava o cara trocando horário e tal. E, porra, bagulho sensacional, né? Porque, tipo, a hora que o cara botava o sol nascendo, porra, você via aquele sol entrando pela janela. Pô, puta bagulho foda. E aí você fala assim, pô, não é tão incrível quanto o Mandalorian, porque não tem todo o motion track, etc. Mas o fato de você ter um cenário de verdade, ele lá no fundo, com coisas na frente, a câmera faz assim, tem paralaxe e tal. Pô, já ficou incrível. Tipo, fica de você bater legal. O olho e falar assim, porra, não imaginava que isso era assim, né? Eu acho muito legal pela iluminação, que você consegue ter um controle muito melhor no set, daí integra muito melhor, porque é muito melhor do que um chroma, você já não vai ter aquela borda verde.
E a luz também, né? O rebatimento, tudo acaba ficando muito legal, porque é isso, a luz acaba refletindo da tela, e aí no set também conseguem ajustar toda a iluminação para ficar mais real com o que está no vídeo, então acaba ficando, é isso, assim, com o parallax e tudo, o movimento de câmera, eu acho que fica muito legal. Eu achei isso muito louco, assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, e é isso, não é nada de tipo, falar assim, caramba, é aquela coisa que você vê e fala, por que ninguém fez isso antes? Exato. Exatamente. Pô, nós somos um bando de idiota que não fizemos isso antes, né? Porque já dá. Mas era muito caro. Bem, né? Óbvio, tem motivo pra isso. Isso né? Mas... acaba invertendo também a ordem da produção, né? Você precisa ter bastante coisa de pré-produção antes e já começa a produção antes pra você já ter coisa pra colocar atrás e acaba misturando pré-produção com produção. Mas é aquilo que a gente tá falando, é tudo bem organizado, tendo um roteiro, tendo um planejamento, é possível, né? Porque não adianta também você chegar, começar a filmar e querer mudar o roteiro, né? A gente sabe que isso não é o ideal, né? Apesar de que acontece até em filmes de Hollywood, você tem um camarada no meio da filmagem perceber que, pô, gente, desculpa, mas não deu certo. Que não vai funcionar. Acontece. De novo, um exemplo, você muda ator no meio do filme. De Volta ao Futuro era com outro ator. Não era o Marty McFly, não era o Michael J. Fox, era o Eric Stoltz. E o cara gravou. Mentira, não sabia. O cara gravou quase metade do filme. E aí o Spielberg virou e falou: velho, desculpa, não tá funcionando. Caramba, não sabia. E se você for pegar no filme, assim, tem cenas dele que ainda ficaram no filme. Então, tipo, logo no começo, que chega os líbios com metralhadora e tal, tem a hora que o Marty sai e pula dentro do carro, né? É o outro ator, não é o Michael J. Fox. Mentira. Eles não filmaram de novo. novo. Eu vou ter que assistir de novo. Caramba. Mas assim, acontece. Fazer o quê? E uma coisa que eu vejo muito que acontece também é quando você depende muito de efeitos ou alguma coisa assim que você acha que a cena vai funcionar e também não funciona, né? Sim. Você tem na cabeça, pô, isso aqui vai ficar do caralho. Você já fala, não, ficou ruim pra caralho, não ficou do caralho. Não ficou legal. Só ficou ruim, né? Acontece, eu acho que até, como você falou, tem cena que cai, né? Que tipo, tá produzida, tá feita e cai. Às vezes o cara olha e fala, mano, desculpa, tá muito bem feita, mas não rolou. Exatamente. Não bateu, né? Não funciona. Acho que, né? E de novo, né? Você baratear os custos de produção, o planejamento é uma das coisas que mais barateia custo de produção. Né? Total. Porque você assim, fecha já tudo certinho e planejado, pensado. É só esse exemplo que eu dei, né, dessa série. Só o fato de o cara ter planejado e falar assim, não, vamos investir numa parede de LED para poder fazer desse jeito. Porra, pronto, o cara já ganha horas de set sem ter que ficar ajustando iluminação, por exemplo. Porque o cara cria perfis de iluminação. Eu vi isso nesse making off. O cara com uma tablet, pega um iPad. Não, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Né? Fim de tarde, o cara apertava, tipo, o telão mudava, as luzes do set já se organizavam também pra complementar, né, aquela cara. E, pô, o bagulho mudava. Assim, 5 segundos o cara fez. Pô, quanto custa uma hora de set de filmagem? Entendeu? Tipo, se você consegue... Eu fiquei curiosa agora uma coisa. Você nunca teve vontade de trabalhar em entretenimento? Sempre seu foco foi arquitetura? Ou você já pensou ou já chegou a fazer alguma coisa? Não sei. Porque eu sempre te conheci como arquivista. Não sei se você chegou a fazer alguma coisa. Não, eu sou arquiteto por formação, né? Então eu sempre trabalhei com arquitetura porque foi o que eu aprendi. E eu nunca pensei, na verdade, de ir para entretenimento. Apesar de gostar muito, até o pessoal na Chaos fala para mim, fala assim, não, você não é arquivista, você é mais VFX porque você tá mais envolvido com esse pessoal do que com o pessoal de arquivismo. Mas eu nunca pensei em fazer isso, não. Talvez seja legal, talvez fosse bacana, não sei. Nunca parei pra pensar e mudar de carreira aos 46 anos também. Talvez não seja uma boa ideia. Meu filho tem que fazer faculdade ainda. É mais por curiosidade, assim. Porque eu estudei, né, o curso que eu fiz com você lá, o Perspectiva. Eu gostei pra caramba. Eu gosto muito de arquitetura, design de interiores e tal. E até o jeito, assim, né, que funciona o 3D dentro da arquitetura e o 3D no entretenimento, assim.
é muito diferente. Eu lembro que eu gostei porque eu vi, eu falei, caramba, que loucura. Tipo, algumas coisas são... O jeito de pensar e tal é bem diferente. Mas você sabe que tem bastante gente em entretenimento que saiu da arquitetura, do ArcViz, né? Porque a gente vira generalista, como você bem lembra, né? Você tem que saber um pouco de tudo. E aí o cara acaba ficando com uma facilidade, sabe? Até porque quando você vai para cinema, sei lá, 60% do trampo é environment, né? Sim. Então meio que tipo acaba o cara que manja. Aliás, isso é até uma dica que eu recebi uma vez há muitos anos atrás de um amigo. Ele falou, cara, quem manja de 3D, de arquitetura, a hora que chega no estúdio para fazer environment, você tem de cabeça tudo que os caras ficam olhando em livro o tempo todo. Porque você sabe como é que é. Você vai bater o olho e fala, não, essa janela tá muito alta, essa porta não tá larga o suficiente. Você bate o olho e você sabe o que é. Você já sabe, E é muita gente que trabalha com isso porque veio de VFX sempre, tipo, tem que aprender isso. Você tem uma vantagem, você já tem os dois, né? Muitos supervisores de environment são oriundos da área de ArcViz, né? Por conta disso. Que legal. E faz total sentido. Até aqueles scans 360 que faz no estúdio para depois fazer o modelo, para fazer o environment, tudo. De tudo, assim, né? O HDR, enfim. E você tem que saber o que é, né? Tipo, você tem que bater o olho e falar, não, isso aqui tá errado. Não, isso aqui é um rodapé que saiu cagado aqui, mas eu sei eu sei que tem que consertar. Porque acontece, você vai fazer uma captura de HDR, por exemplo, a hora que junta tudo ali, né? Que você vai fazer né, o coisa, ou né? o céu, ou embaixo. Às vezes dá uma cagada ali aí você tem que saber o que é, como é que aquilo funciona. Então é legal, é bacana. Tanapan, pergunta. Pra gente finalizar, e nós estamos uma hora e cacetada, 1h30 Caramba, já. É verdade, estamos falando, nem percebi. Pois é, nós já estamos há 1h30 conversando. Eu falei pra você que não tinha, né, que vai horário, indo, né? Não tem horário. A pergunta que eu te faço é: você saiu daqui, foi pra Portugal, agora tá em Barcelona. O que você vê? Você também acabou de falar, né, que você tá passando a manager, né? Como é que é? Visual Effects Manager? VFX Production Manager. O que você vê num futuro um pouquinho mais longe para você, na sua carreira? Porque, eu tenho certeza que a Pamela que fez o Perspectiva lá há 8 anos atrás, 7 anos atrás, sei lá, não tinha pensado em estar aí trabalhando numa empresa gigante que tem, sei lá, 8.000 funcionários pelo mundo, como gerente de produção de efeitos especiais e tal. O que você tem hoje em mente? Fala assim, porra, meu objetivo agora, tô virando manager agora, meu objetivo é virar produtora. O que você tem, né, pra frente pra você? Dentro da empresa, né, o próximo passo seria producer ou head de produção. Ou, não sei, assim, eu gosto bastante de... Tem departamento e tem show, né? Então, por exemplo, pode ser produção de um projeto, que é o que eu tô fazendo agora, ou também tem de departamento, que eu não sei, que talvez é uma coisa que eu gostaria de tentar, assim, por exemplo, FX, que é um departamento que eu gosto muito de simulação e tal, ou animação. Mas o próximo passo seria para ser producer, né, head de produção, e mais o meu objetivo de vida, assim, né, se for pensar a longo prazo, é o meu projeto da Ovelina virar série de TV. Aliás, a tua imagem do LinkedIn é o cenário da Ovelina, né? Eu bati o olho e falei, nossa, né? O bagulho vermelho lá, o celeiro, né? O celeirinho. Tem um teaser que a gente fez em 2016 para 2018, o Cafundó Studio, que eu tenho parceria, ganhou um edital da Ancine, um Prodav, e aí a gente desenvolveu um teaser, roteiro, outras coisas assim. Também foi bem legal. O teaser foi com motion capture capturado na UFSC, a animação. E aí tô com esse projeto aí em paralelo, mas no mundo corporativo, assim, né, na estrutura que eu tô hoje em dia,
seria isso, assim, né? Dentro da produção. Ou eu posso passar para algum departamento ou continuar como production manager mais um pouquinho e depois virar producer ou head de produção. Imagino que E essa sua carreira até agora é o que você sonhou? Tá feliz com ela? Ou você fala, não, puta, ainda vai mais e só vou ficar feliz a hora que eu chegar em Head of Production e o raio que o parta? Como é que é isso internamente? Isso eu acho que é mais do meu projeto, que eu penso assim. Que eu só vou parar a hora que eu ver o projeto, o meu projeto pessoal. No futuro, assim, eu fico pensando, eu quero ter o meu projeto, não quero ficar trabalhando no projeto dos outros a vida inteira. Mas eu tô feliz, eu fico pensando assim, eu falo, cara, eu sempre quis morar aqui e o jeito que as coisas aconteceram, assim, de tipo, eu ter ganhado bolsa de estudo e eu não vim, e aí agora eu tava aqui, tipo, temporário pra ir pra Londres, e aí eu descobri que abriu o estúdio aqui, que é o estúdio mais foda que tem, que não tinha nenhum, assim, desse tamanho. Tem alguns estúdios legais na Espanha, mas eu até falei isso num outro talk que eu fiz com a galera do Cafundó. Eu acho que quando alguém fala, sorte, não sei o quê, eu acho que é a oportunidade de aparecer e você tá preparado, sabe? A gente estuda pra caramba, a gente, sei lá, faz tudo, corre atrás e tal. Então, quando eu vejo que tem uma oportunidade, assim, eu faço de tudo pra rolar, assim. Até nesse emprego, quando eu entrei, eu entrei como coordenadora, e aí eu conversei na entrevista, eu falei, eu já trabalhei como producer, óbvio que era uma produção bem menor e tal, eu já estava há 1 ano trabalhando de coordenadora na Scanline, eu já queria, tipo, uma posição melhor, assim, de manager ou alguma coisa um pouco a mais. Aí eles falaram, entra como coordenadora, faz um projeto e tal, e aí a que estava de manager do meu projeto acabou indo para um outro projeto, porque eles estavam arrumando algumas coisas no projeto, enfim. E aí foi isso, assim, aí eu conversei com a minha chefe, a head de produção, e aí tô super feliz, assim, que eu falei, pô, é legal, acho que a gente tem que correr atrás também, sabe? Eu falei, vi uma oportunidade ali legal e falei, eu tô preparada, já tava buscando isso faz um tempo, então tô bem feliz agora, esperando oficializar a promoção. Mas acho que no futuro é isso, é head de produção e o meu projeto, assim. Show, muito bom. E é legal que, assim, talvez sem querer, você reafirmou uma coisa que a gente falou mais cedo aqui, que tem que estar preparado para crescer, né? Você não adianta só ficar esperando chegar o projeto da vida. Você tem que estar esperando o projeto chegar e ser capaz de pegar o projeto. Né? Quando eu acho isso que se você aplica tem que a tudo, né? O tempo inteiro. É isso, é o tempo inteiro você tá preparado, porque é isso, por exemplo, eu achei a oportunidade no LinkedIn da Scanline, mas tipo, eu já estava há muito tempo trabalhando e estudando e sabe, fazendo projetos legais. Então é isso, montei um site, fui correndo atrás e aí apareceu a oportunidade e deu certo. E você tinha capacidade de aproveitar, porque você podia simplesmente ter feito uma entrevista e o cara falou, pô, essa mina, né, o que ela veio fazer aqui, né? Então... E eu acho que até o fato, assim, às vezes você não pode ter medo também de falar, porque eu lembro que na minha entrevista foi muito louco, porque eu mandei para uma vaga que era remota em Londres, e aí eu fiz entrevista com a head global de produção, e aí ela, tipo, de 5 minutos depois eu recebi um e-mail que tinha uma vaga para mim em Vancouver, se eu já quisesse já estava pronto. E eles iam me mandar para a head da Europa, né? Porque eu fiz com essa outra pessoa antes. Aí eles disseram assim, não, se você quiser, tipo, acabou a reunião, eu falei, caramba, que loucura, assim, eu nem acreditava, assim, tipo, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. E aí, quando eu fiz a entrevista, e aí, como a minha família já estava aqui, eu queria vir para cá, mas por um momento eu falei, cara, e se depois ela não gostar de mim, sei lá, você fica meio assim, né? Mas eu falei, não, eu quero ir para Londres, remoto, tipo, Europa, porque, enfim, aí...
quando eu falei com a head daqui, ela já foi uma conversa assim, tipo, eu tenho algumas vagas, quero ver qual que encaixa melhor no seu perfil. E aí eu falei, eu sou técnico, eu adoro coisas técnicas, e não sei o que, eu já fui artista, e não sei o que lá. E aí depois me colocaram no Star Wars para ser coordenadora de FX, Lighting, CFX. Eu falei, cara, que legal. E foi bem isso, assim, eu acho que muito do que eu falei também influenciou no projeto que eles iam me colocar, sabe? Então... É isso, assim, é você também saber o que você quer e se preparar, e quando aparecer oportunidade não ficar com medo de falar ou de expor alguma coisa. Total. Olha, na boa, fiquei muito feliz de saber de tudo isso que eu não estava sabendo, fico bastante feliz, um pouquinho orgulhoso também, porque você, né, querendo ou não, você passou um mês ouvindo eu falar bobagem uma vez, né? Passou um mês fazendo curso comigo. Foi vice-versa, né? Você falava bobagem e recebi uma bobagem de volta. Não, mas você sabe que, assim, daquela turma, inclusive, assim, eu ainda, né, sei dos whereabouts seu, da Patrícia, né, que tá em Hong Kong, né? Inclusive a Patrícia tá morando... Agora ela tá morando na Espanha e ela veio aqui pra Barcelona, eu encontrei com ela 2 vezes, ela dormiu um dia na minha casa e agora eu vou passar meu aniversário na casa dela. Olha que loucura, eu conheci ela no curso. Pois é. Sabe quem tá aqui em Barcelona também? Outra pessoa que você conhece, a Carol Martins. Carol Martins... eu preciso ver uma foto pra lembrar. Até porque, né, eu parei de dar aula já fazem quase 7 anos, né? Aí... Não, ela faz arquivis e tá morando aqui também. Mas, pô, legal, hein? Legal. Vamos todos mudar para a Europa. Pronto, tá definido. Todo mundo para a Espanha. Todo mundo para a Espanha. Eu vou pegar meu passaporte italiano e vou usá-lo. Mas a Paty, eu falei com ela hoje. Ela só posta foto de viagem, né? Não, e ela tava 5 meses no Tailândia, Hong Kong, esses negócios aí. Doideira, gente, que doideira. Bom, dona Pan, obrigado. Muito legal. Muito obrigada. Adorei também falar com você. Tá, né, é bom botar o papo em dia, né? E ver aonde esse pessoal anda, né? É super bacana, é super gostoso. Fico muito feliz e muito orgulhoso de ver aonde você chegou. Eu tenho certeza que você ainda vai chegar ainda mais longe. Pode ter certeza disso. Obrigada. Que legal. Muito então, tá bom. Obrigado por ter participado. E, gente, vocês estão vendo e ouvindo aí a gente. Teremos outro episódio. Quando? Não sei, porque você sabe que não é o forte do podcast ser assíduo mesmo. Eu já também desisti de tentar enganar ninguém. Então a gente volta num próximo episódio do podcast mais limpinho da internet, o V-Ray Master Talk. Tchau. Muito obrigada.